Eu vou falar exatamente da desvalorização do homem. Nós vivemos numa sociedade que o ser humano ele foi completamente desvalorizado e as pessoas não têm valor algum. Não importa se é rico ou se é pobre, não tem valor. O que tem valor é o que você tem, não o que você é. A maneira como nós tratamos as pessoas está muito mais relacionado com o que elas têm de título, com o que elas têm monetariamente falando, com o que elas têm para me oferecer, do que com o simples fato de que Dona Nancy, ela veio do pó da terra, mas ela também é fôlego de vida de Deus. Isso muda tudo. Por que Deus estabelece como lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Porque como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração e repudiar e odiar alguém em quem está o fôlego de vida de Deus? Não seria uma incoerência? Como é que eu posso amar mais algo que não tem o fôlego de vida de Deus do que algo que tem o fôlego de vida de Deus? Né? Eu fico tentado a falar dos cachorrinhos, porque hoje existe comida muito mais cara para os cachorrinhos do que para a gente. Né? Tem gente passando fome e tudo bem, Deus me deu um mandato social, eu tenho que cuidar de toda essa criação. Mas cuidar de toda a criação não significa valorizar mais as coisas do que as pessoas, porque o homem também faz parte da criação. E se tem alguém dentro da criação que deve ser cuidado, amado e respeitado, independente da fé, é o ser humano. Por quê? Porque dentro da criação nenhum outro ser ensina mais a respeito de Deus do que o homem, mesmo que seja um homem ímpio, pecador, completamente transviado. Por quê? Primeiro, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda que essa imagem fique deturpada pelo pecado, os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano deturpado pelo pecado ainda ensina mais sobre Deus do que qualquer outro ser. Segundo, este ser humano tem o fôlego de vida de Deus. Existe uma alma vivente dentro dele. E eu devo respeitar essa criação por isso. E se existe alguém que pode realmente punir esta criação, este alguém é Deus. Então todo sentimento de ódio, de mágoa, de desprezo nosso, ele na realidade é um sentimento pecaminoso. É um sentimento pecaminoso. Porque ele está sendo emitido contra alguém que é imagem e semelhança de Deus e que tem o fôlego de Deus. Além de ser um indivíduo pessoal e ter a sua individualidade deve ser respeitada. Isso é muito difícil para nós. Mas estudar a criação, entre outras coisas, nos faz olhar para o homem. O homem é a coroa da criação. É fácil a gente identificar isso quando a gente está lendo o texto. Mas quando a gente está andando na rua, a gente não considera isso. Né? Na semana passada eu compartilhei um texto lá no Facebook, alguns leram. Quem não leu ainda, eu aconselho se você puder ler. O título do texto é Lamborghinis e Leões. E aí a desvalorização da vida humana. Por quê? Porque na semana passada, um dentista milionário pagou uma grana lá para caçar um leão famoso. O mundo inteiro ficou comovido com a morte do leão. Mas só um dado de um país, nos Estados Unidos, o aborto legalizado, oferece para quem quiser um mercado de partes de corpo de crianças abortadas. Pode comprar cabeça, pode comprar braço, pode comprar perna. Para quê? Como diz a médica, uma das médicas de uma das clínicas que faz esses abortos, ela foi entrevistada num restaurante, ela estava almoçando, e o jornalista, com uma câmera escondida, começou a perguntar como funcionava isso tudo. Ela começou a falar, almoçando, com a maior naturalidade. Ele disse, senhora, como é que vocês fazem quando alguém quer uma cabeça? Assim, aí nós precisamos ter todo o cuidado na maneira de tirar o feto para não danificar a cabeça da criança. É repugnante ouvir isso. Mas é isso que custa um ser humano. Um leão é morto, todo mundo faz campanha, faz linha, faz
corrente na internet. Os jornais falam sobre isso. Mas milhares e milhares de crianças são abortadas no mundo inteiro. E ninguém está nem aí. Ninguém para falar sobre esse assunto. Esse assunto não é importante. Idosos, hoje eu li uma matéria sobre isso no jornal, idosos são largados aí em asilos clandestinos, sem banho, sem banheiro, comendo lavagem, coisa que você não dá nem para porco. E nós achamos que o pior problema do mundo é o problema da política, é o problema... Não. O pior problema do mundo é que nós homens, desrespeitamos a criação de Deus. Nós desrespeitamos o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E antes de eu considerar se um fulano é pecador ou não, porque todos nós somos, isso é viajar na maionese, eu devia considerar o quê? Que dentro de cada indivíduo que anda sobre essa terra existe o fôlego de vida de Deus. Ok? Então, quando nós olhamos para a criação do homem, o capítulo 2 coloca o homem como a coroa da criação, o complemento final de uma criação que foi feita por Deus, que foi feita perfeita e que estava em plena harmonia no último versículo do capítulo 2 de Gênesis. Uma criação com a qual Deus tem tanto prazer em se relacionar, que Ele estabeleceu uma lei para ser um limite, para que essa criação não entrasse em inimizade com o próprio Deus. Aí você percebe o quanto Deus ama esta criação. Aí você percebe o quanto Deus ama o homem. Aí você percebe o que João estava dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira. E é óbvio que a ênfase iria estar no que está no texto anterior, quando há uma citação de que Moisés no deserto levantou uma serpente porque o povo estava morrendo, e quem olhasse para aquela serpente seria salvo. Do mesmo jeito que Deus amou aquele povo para salvá-lo, Deus amou esse mundo de tal maneira, daquela maneira, que ao invés de uma serpente, como Moisés levantou, agora Deus enviou o seu próprio Filho, para que ele fosse levantado no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Essa criação é a criação amada de Deus. Eu não sei, nós presbiterianos ou reformados especialmente, não sabemos sobre quem reside o amor eletivo de Deus. Então é meu dever amar a todos indistintamente, crentes ou não. E no que se trata de crentes, então, aí a coisa muda completamente de figura. Vamos lá, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Quando eu magoo uma pessoa, eu magoo a parte física dela ou a alma dela? Eu não estou falando de dar um beliscão para deixar roxo. Não, quando eu magoo uma pessoa com palavras, com olhares, com brigas, eu estou ofendendo qual parte dessa pessoa? A parte material ou a parte imaterial? Imaterial. Essa parte imaterial veio da onde? Veio do pó da terra? Ela é resultado do sopro de vida de Deus. Se a gente considerasse só isso, a gente pensaria 1000 vezes antes de dizer os desaforos que a gente diz uns para os outros, de vez em quando. Antes de mentir, antes de trair, antes de enganar. Se a gente pensasse só nisso. E trazendo então um pouco para nós mesmos, se nós pensássemos um pouco mais nisso, nós tomaríamos muito mais cuidado com aquilo que nós trazemos para dentro do nosso coração, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através do nosso tato. Quanta coisa que você não mostraria para Deus. Como se Deus não pudesse ver algumas coisas. Imagine então, isso eu não mostraria para Deus, porque eu teria vergonha de mostrar isso para Deus. Você é fôlego de vida de Deus. Não estou dizendo que Deus, que você é Deus, mas Deus soprou em você vida, isso veio dele. Do mesmo jeito que eu teria vergonha de mostrar algumas coisas para Ele, como Adão e Eva, depois que pecaram, tiveram vergonha de mostrar a sua nudez diante do Senhor, como é que eu posso ter coragem de abrir os meus olhos para ver coisas que eu não mostraria para Deus? Abrir os meus ouvidos para ouvir coisas que eu não diria para Deus. E tocar aquilo que eu não tocaria diante de Deus.
Então, o texto para nós ele é muito interessante, porque ele diz: o Senhor fez o homem do pó da terra, mas não só isso. O Senhor soprou fôlego de vida. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Até as minhas emoções precisam ser bem guardadas e bem cuidadas, porque este fôlego de vida é de Deus. Um dia ele vai voltar para Deus. Temporariamente, até que Deus consuma com essa terra e faça novos céus e nova terra, esse fôlego de vida vai para Deus. Aí, imagine se a gente fosse como um pendrive, né? Você vai juntando coisa por tudo enquanto é canto. Você se conecta num computador, enche de vírus, se conecta no outro, enche de vírus. Um dia você tem que ir lá na placa-mãe, você vai ter que se conectar com ela. E ela vai saber por todos os lugares por onde você passou. Tudo que você viu, tudo que você sentiu, tudo que você falou, tudo que você ouviu. Imaginou isso? Isso vai acontecer conosco um dia. Esse fôlego de vida veio de Deus, e no dia que nós morremos, ele volta para Deus. Eu tenho uma grande responsabilidade de cuidar disso. Deus me deu um privilégio que ele não deu para nenhum outro ser vivente sobre a terra. Ele deu para nós, pessoas, homens e mulheres. E eu preciso considerar isso. Por que a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração? Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Por que vocês estão andando? Por que vocês pensam? Por que vocês raciocinam? Por que vocês se apaixonam? Por que vocês amam? Por causa do fôlego de vida de Deus. Nós chamamos isso tudo de coração, de alma. E a Bíblia diz: se você tem que guardar alguma coisa, não se preocupe em guardar seu corpo. Tem muita gente que cuida muito do corpo, mas não cuida nada do coração e nem da alma. A palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Gênesis 1 nos mostra a criação como um todo. Gênesis 2, Deus mostra o centro da criação. Aquilo com o qual Deus quer ter relacionamento perpétuo. É o homem. Por isso Deus colocou leis para este homem. Porque Ele quer estar em harmonia com o fôlego de vida dele. Eu queria que vocês pensassem essa semana sobre isso. A minha função aqui hoje era essa: mostrar o quiasmo que aponta para o centro e mostrar a criação de Deus, a criação do homem feita por Deus para vocês. Nós já lemos milhões de vezes que o homem foi feito do pó da terra e que Deus soprou na boca dele o fôlego de vida. Mas nós já paramos para pensar o que isso significa? Nós não paramos. E eu gostaria muito que durante essa semana nós pensássemos nisso. E quando eu chegar aqui no próximo domingo e vir cumprimentar alguém, eu estou cumprimentando alguém que foi feito pela mão de Deus e que tem o fôlego de vida de Deus. Isso muda tudo. Muda a maneira de eu falar, muda a maneira de eu cumprimentar, muda a maneira de eu me relacionar. É importante ouvir alguém que fala pelo fôlego de vida de Deus. Isso muda a minha vida, meu ministério pastoral, isso muda tudo na vida de cada um de nós. Nós precisamos parar por aí. Gênesis é precioso por causa disso, porque está tudo lá. As lições que às vezes nós não conseguimos aprender com os 10 mandamentos, nós podemos aprender com Gênesis. Deus estabeleceu lá. Por que os 2 principais mandamentos são esses? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque o próximo foi feito pelas mãos de Deus e recebeu o fôlego de vida de Deus. O alvo do amor é o Senhor. Amém?